Fala, Vascão! Fala, Vascão. Então, canal Relíquia CRVG na área. A gente está aqui há aproximadamente 24 horas depois do jogo de ontem, o jogo contra o Santos. Jogo que teve bastante emoção. O Vasco, depois de um tempinho, voltou a ser o time da virada, começou perdendo, conseguiu virar o jogo no segundo tempo. Verratti novamente desequilibrando no jogo aéreo, fez gol, deu assistência, fez goleiro fazer milagre, fez de tudo lá na frente o nosso pirata. Mas agora, com a cabeça um pouco mais fria, 24 horas depois, está eu e o Leozinho aqui para a gente tentar resenhar um pouquinho de como foi o jogo. Eu quero aproveitar e já começar perguntando para ele pontos positivos e pontos negativos dessa estreia, essa vitória contra o Santos por 2-1. Primeira rodada, né? E o coração do Vascaíno já acelerou bastante, né? Complicado. A gente tomou um gol com o erro da gente mesmo, do Paulinho, né? Que saiu errado ali pro JV. O JV não conseguiu. Ficou um reclamando com o outro, não conseguiram acompanhar e o cara entrou cara a cara com o Léo Jardim. Infelizmente, não tinha muito o que fazer ali. Ele tentou abafar ainda, mas o cara deu um toque de habilidade por cima e gol dos caras. E é aquilo, né, cara? O ponto negativo é que. Negativo e positivo ao mesmo tempo. Que quando o Vasco toma o gol, parece que acabou o mundo. Aí, primeiro tempo ainda tentou, teve umas duas ou três chances, uma com o Nuno, que ele deu uma cavada também, o Zé Ivaldo tirou em cima da linha lá, o peito, e teve o chute do Coutinho também, mas parecia que ia dar ruim, porque quando o Vasco toma o gol fica difícil. Agora, o ponto positivo é que na volta do intervalo, a equipe voltou totalmente diferente, para cima do Santos, para dentro do Santos, até a gente conseguir o gol de empate e da virada. Não desistiu, tentou, até conseguir o gol. E graças a Deus, o Papai do Céu abençoou e a gente conseguiu esses 3 pontos aí. Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu acho. Quando o Vasco tomou o gol, isso já é praticamente uma tradição infeliz da parte do Vasco. O Vasco se desestabiliza, o Vasco parece que não vai ter reação nenhuma. Isso durou ali uns 5 ou 10 minutos no máximo também. E se o Santos fosse um time um pouquinho melhor, poderia ter uma oportunidade de matar o jogo ali. Não o fez. E aí o Vasco melhorou na volta para o segundo tempo. Se a gente for voltar lá se a gente for adiantar para o meio do segundo tempo, as substituições do Vasco acho que fizeram o Vasco melhorar um pouco mais. As substituições do Santos fizeram o Santos piorar. E aí, a partir do meio do segundo tempo em diante, o Vasco empatou o jogo e depois virou o jogo. E nem sofreu tanto assim no final do jogo que nem a gente está acostumado. Positivo também a atuação do Nuno. Acho que o Nuno está tendo um início muito bom no Vasco, pouquíssimos jogos ainda, já dois gols que mostraram que, além de ser um cara que dribla lá na esquerda, que compõe aquele setor esquerdo, tem um faro de artilheiro ali. Estou gostando muito do Nuno agora no início do ano. Isso é um fato positivo e, assim, e aí tem um fato que eu não sei se é positivo ou se é negativo, mas importa que pelo menos ontem resolveu. O Vasco muda a forma de jogar, o Vasco agora tem um extrema pela esquerda, o Garré, embora não tenha sido um extrema pela direita, mas também foi um jogador novo. E no fim das contas, quem decidiu de novo foi o velho e bom Verratti, da velha forma de sempre. Cabeça do Verratti acabou decidindo o jogo, como vem sendo nos últimos 2 anos. Mas que bom que isso aconteceu, que bom que estreamos com 3 pontos, que vem pedreiras pela frente. O Verratti, ele faz o gol da vitória, mas antes ele deu uma cabeçada que o goleiro do Santos fez um milagre, né, cara? O goleiro do Santos parecia até eu, né? Aí é um pouquinho menos, né? É, mas é aquela garra, aquela vontade de sempre do Verratti, né, cara? E se deixar o homem subir, filho, testar é praticamente certo ser rede. E o Paê também entrou muito bem, né? É, e aí, fica Paê? Hoje eu li algumas notícias de que parece que ele quer ficar, entendeu? E aí eu acho isso legal. Agora tem que negociar aí uma redução de salário.
Acho que da forma que ele está jogando, poucos minutos que ele está entregando, a palavra está na moda, que ele está performando, 1 milhão e meio é muito dinheiro, é muita grana. Mas se conseguir reduzir isso aí para uma forma justa, eu acho até que dá, mas tem que reduzir. Mas há uma preocupação muito grande, porque, tipo assim, a gente não renova com o país. Será que vem um, dois caras aí com a qualidade do país? Até porque a gente não tem essa certeza. E tem outro porém, né? O Paifi que também não joga, é complicado. A gente fica numa sinuca de bico aí. Sim, sim. Assim, pelo menos para mim, a forma de conduzir essa negociação era essa. Tentar reduzir aí pelo menos uns 40% do salário dele e manter até o final do ano. Eu acho que se ele quer, o dinheiro não vai ser o grande dos problemas, não, que essa diferença aí não vai fazer tanta diferença para ele assim, o cara que passou a vida toda na Europa. Mas mudando um pouquinho de assunto aqui, falar dos próximos jogos, como o Carille vai escalar esse time nos próximos jogos. A gente tem jogo no Peru quarta-feira, a gente tem jogo em São Paulo No no sábado. final de semana, no sábado. Eu achava que esse jogo era domingo, mas esse jogo é sábado. Semana que vem tem Sul-Americana de novo, depois tem jogo contra o Sport, tem jogo contra o Ceará. O que você acha que o Carille vai fazer? O Carille vai começar a rodar um pouco esse elenco. Carille ontem que foi vaiado no intervalo. O torcida do Vasco já vem desde o início do ano com não muita paciência com o Carille. Aí ele também ajuda, dá uma declaração aqui, outra declaração ali, que acaba incomodando um pouco mais a torcida ainda. Mas vai dar para não poupar ninguém, vai dar para tentar botar esses 11 titulares aí nessa maratona de Peru, São Paulo, Rio, Nordeste. Então, o cara ele tem que ser um pouquinho mais inteligente, né, cara? Não é a gente não tá bolado com o Cali. Até alguns momentos sim. Mas a torcida do Vasco tá bolada com o momento do Vasco, que é muito tempo sem ganhar nada, passando sufoco, sofrendo, entendeu? E não tem como ter paciência não, irmão. Não tá jogando bem, vai ser vaiado, vai ser criticado e tem que aceitar, tem que fazer de tudo para isso não acontecer. Tipo assim, jogar bem, querer a vitória, entendeu? Porque o torcedor não tem mais paciência, não. E sobre os jogos, eu acho, na minha opinião, não tem que poupar ninguém. Agora é na Sul-Americana, se tiver que poupar alguém, poupa lá no contra o Corinthians em São Paulo. Até porque existe a possibilidade do Corinthians também, né? Poupar alguns jogadores, porque o Corinthians também joga no meio de semana pela mesma Sul-Americana e também vai ter Maratona. a mesma maratona que o Vasco. Talvez um elenco ali um pouquinho mais trabalhado que o Corinthians tenha, mas se não jogar os principais jogadores ali também, não jogar Memphis, não jogar o Yuri Alberto, não jogar o Rodrigo Garro, a gente agradece também. Não tem problema nenhum, tá? A gente não tem essa de quero eles completos. Não, pode poupar os caras. Pode poupar os caras que a gente não vê problema nenhum nisso. E meio que para terminar o vídeo de hoje aqui, deu uma emoção a mais, dá uma acelerada no coração um pouco a mais, a volta da Força Jovem aos estádios. Muito legal, cara. A volta da Força Jovem, pô, nascido e criado em São Januário, sempre teve Força Jovem lá, né? E tu viu o retorno, né, na arquibancada, coisa que a torcida do Vasco esperava há muito tempo já, porque a punição já há bastante anos, mas foi uma festa linda, tu vê aquele bandeirão lá, pô, muito maneiro, e parabéns a toda a Força Jovem, e que continue assim, né, cara, fazendo festa, empurrando o Vasco para as vitórias. A atmosfera que a força impõe no estádio é realmente uma coisa assim que eu acho impressionante. Dentre as principais organizadas do Rio, até comparando com as dos outros times também, eu não vejo igual e não vejo igual por muito. Tá? É uma coisa que realmente chama bastante atenção e tomara que não venha nenhuma injustiça daqui para frente, não venha nada com que aconteça que eles não mereçam e que essa permanência no estádio agora seja definitiva, se Deus quiser. Parabéns ao pessoal da Força, parabéns à
as pessoas que ajudaram eles nessa empreiteira aí, que com certeza teve bastante gente e a gente nem sabe quem são todas essas pessoas. E merece também um parabéns à diretoria do Vasco pela iluminação, aquele jogo de luzes, ou foi uma papagaiada um pouquinho demais? Não, pô, gostei muito da iluminação. O jogo ficou melhor, sei lá, cara. Tava muito escuro essa agora. E por causa de uma exigência da Sul-Americana, né? Sim. é, Teve que mudar lá e mudou pro melhor. Graças a Deus, ficou bem melhor, na minha opinião. A iluminação em si praticamente dobrou. Praticamente não, né? Mais do que dobrou. E além disso, todo o show, né? Pirotécnico ali antes do jogo começar, estádio todo apagado, aquelas coisas todas. Acho que ficou bem legal. Da minha parte também, eu acho que vale um parabéns para quem de direito aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral aí. Relíquia CRVG tudo junto. Deixa o like lá. Se inscreve no nosso canal, dá essa moral aí. Aproveitar que o Vascão ganhou, né? O pessoal gosta de interagir, o pessoal gosta de engajar. Aproveita e dá essa moral pra gente e dá essa moral pro canal parceiro nosso também, o canal Amor ao Vasco, que aliás ontem esteve com a gente numa live antes do jogo, numa live depois do jogo. Foi um papo legal, maneiro, uma resenha maneiraça. Uma coisa leve, nada forçado. Rimos, brincamos e comemoramos a vitória do Vasco. Um abração pra galera do Amor ao Vasco e que essa parceria tenha chegado para ficar e dure aí também por bastante tempo, se Deus quiser. Valeu, galera. Agora começa a maratona. Agora vai querer conhecer o Peru, não? Não, vou não. É jogo para ver de casa mesmo. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Vascão. Tamo junto. Saudações vascaína. É nóis.